Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Devemos buscar a sabedoria que vem do alto, pois ela vem de Deus. E ela, primeiramente, é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos falar hoje sobre versículos bíblicos que mudarão o seu conhecimento e despertarão a sua sabedoria. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles se contém. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, pela palavra de Deus, quer dizer inferno. Vejamos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, que diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera e que Deus criou. Deus criou os céus e a terra em 7 dias. Os cientistas afirmam que a Terra tem milhões de anos, mas pela palavra de Deus, a idade da Terra não chega aos 20 mil anos. Porque, pela genealogia de Jesus Cristo, São Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17, chegamos a Abraão. Em Gênesis capítulo 11, versículo 10 ao 27, chegamos de Abraão a Sem, filho de Noé. E em Gênesis capítulo 5, versículo 6 ao 29, pela genealogia de Noé, chegamos a Sete, filho de Adão. Então, de Jesus Cristo, chegamos a Adão, filho por filho, geração por geração. E antes de Adão, Deus criou o universo e a terra em 7 dias. E antes da criação de tudo, não havia nada. Baseados em que os cientistas afirmam que a Terra tem milhões de anos? Só se for pela sabedoria terrena, que é animal e diabólica. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Os cientistas também afirmam que o homem descende de uma espécie de primata ancestral que seria comum ao homem e ao macaco, que também é uma afirmação diabólica. Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Os cientistas afirmam também que os dinossauros foram extintos por um meteoro que teria se chocado com a Terra, mas que até hoje eles não localizaram aonde o meteoro teria se chocado com a Terra. A criação dos seres viventes. Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus:
produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, e assim foi. Baleia quer dizer animal enorme. Naquela época existiam animais enormes, como mamutes, dinossauros herbívoros e dinossauros carnívoros, que eram as bestas feras. Em Levítico, capítulo 11, versículo 21, a palavra de Deus fala sobre réptil voador, réptil que anda sobre quatro patas, quatro pés, e réptil que tem pernas sobre seus pés para saltar sobre a terra. Que se tem conhecimento, só existiu um réptil que voasse, que foi o pterodáctilo, ou pterossauro. E o dinossauro que teria pernas sobre seus pés para saltar sobre a terra seria o Tiranossauro Rex, que era uma besta fera, conhecido por todos através de filmes. Então, os dinossauros, que seriam as bestas feras, foram criados no sexto dia, extintos no dilúvio. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Os animais mamíferos que hoje vivem no mar não existiam antes do dilúvio e sobreviveram ao dilúvio. Pois antes do dilúvio não existiam mamíferos marinhos que sofreram mutações durante gerações seculares para se adaptarem ao mar. Os mamíferos foram criados por Deus para viverem na terra, pois são animais quadrúpedes, com exceção do macaco e do morcego. Os mamíferos, por natureza, são excelentes nadadores e possuem o instinto animal de sobrevivência na água, controlando a respiração dentro e fora d'água. Assista no meu canal ao vídeo O Dilúvio, que dará detalhes sobre esse assunto. Existem versículos que evidenciam que Deus não criou o sexo e que o sexo foi gerado pela maldição de Deus sobre o homem depois do pecado. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A natureza humana de Adão era a imagem e semelhança de Deus, que é um espírito e espírito não tem sexo. É lógico que Adão não teria sexo também. Caso contrário, ele não seria semelhante e imagem de Deus. Concordam comigo? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Frutificação é um tipo de reprodução assexuada, isto é, sem sexo. Adão e Eva eram seres assexuados antes do pecado. Segundo os botânicos, existem plantas masculinas e plantas femininas, e nem por isso possuem sexualidade. Os termos macho e fêmea têm duplo sentido. O sexual, que é animal, carnal, e o material, significando complemento, união, fusão, etc. Jó, capítulo 14, versículo 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Jó, inspirado por Deus, quis dizer que haveria o homem que não nasceria da mulher. Os gigantes, que eram os filhos de Deus caídos, e os filhos de Deus, que tiveram filhos com as filhas dos homens, vieram ao mundo e não nasceram da mulher. Assim também viriam os filhos de Adão e Eva, mas com a ocorrência do pecado,
a maldição de Deus caiu sobre o homem e em tudo o que ele havia criado. Adão e Eva eram puros, eram imagem e semelhança de Deus. Tornaram-se impuros com a sexualidade, criada na imagem e semelhança animal. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. Por que seria bom que o homem não tocasse a mulher? Porque a desobediência de Adão e Eva gerou o pecado. O pecado gerou a carne corruptível, que gerou o sexo, que é animal e diabólico. Apocalipse 14, versículo 4. Os 144 remidos de Deus. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. Infelizmente, temos que conviver com as consequências do pecado. O sexo é um prazer carnal, não do espírito. E eu estou falando em espírito. Espero que vocês me compreendam. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Caim matou Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 15. O Senhor pôs um sinal em Caim, provavelmente na testa, para que os gigantes, que eram os filhos de Deus caídos, não o ferisse ou não o matasse. Sim, porque já então os gigantes viviam na terra. Não se sabe se eles chegaram antes ou depois de Adão. O fato é que eles não nasceram da mulher e vieram ao mundo com os filhos de Deus caídos, na forma humana de homens e mulheres. Tanto é que Caim conheceu uma mulher gigante e teve um filho com ela, chamado Enoque. E por causa da sua natureza humana, sobrenatural, Enoque tornou-se também um gigante. Todas as gerações de Caim foram de gigantes, por causa da mulher de Caim e do próprio Enoque. A Bíblia Sagrada não cita o nome da mulher de Caim, mas cita os nomes de duas mulheres gigantes de Lameque, que era descendente de Caim, Ada e Zilá. Os filhos de Deus que também não nasceram da mulher e que tiveram filhos com as filhas dos homens, e que não eram gigantes, mas também pela sua natureza humana sobrenatural, geraram também gigantes. Mas que não tinham mentes animalescas e diabólicas, como os gigantes filhos de Deus caídos. Assista no meu canal o vídeo Gigantes, os filhos de Deus caídos. Dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra. Versículo 7. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem ao animal. Se Deus não tivesse criado a humanidade, uma vez que ele se arrependeu, onde estaríamos nós, filhos de Deus em espírito? Assista no meu canal
o vídeo O Dilúvio, que falará com detalhes sobre o assunto. A nossa preexistência espiritual celestial. Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, mas nós já éramos nascidos espiritualmente. Jó, capítulo 38, versículo 4, 7 e 21. Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Esses versículos eu já citei no meu primeiro vídeo sobre a nossa preexistência espiritual celestial. Deus perguntou a Jó onde ele estava quando criava o mundo, quando as estrelas, que são anjos, cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. E Deus respondeu ao próprio Jó: tu sabes porque tu já eras nascido. Em Efésios, Deus fala sobre a nossa eleição antes da fundação do mundo, e nós fomos abençoados com bênçãos espiritualmente em lugares celestiais e predestinados para ser filhos por adoção por Jesus Cristo. Isaías também fala, Isaías capítulo 14, versículo 12, fala sobre nações espirituais. Isaías capítulo 14, versículo 12. Deus fala sobre nações espirituais. Assista no meu canal ao vídeo revelando a nossa verdadeira origem espiritual. Número 666. No caso da besta, o número 666 é uma medida. Vejamos por quê. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, 13, 14, 15 e 16. Esses versículos já foram citados no meu outro vídeo. Mas Deus fala que Lúcifer era o aferidor da medida. Tudo no reino de Deus, todas as medidas passavam por ele. E ele era um querubim ungido. Medida de um côvado é igual à medida de um anjo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 17. Esse versículo, a palavra de Deus diz que o côvado é a medida de um anjo, que só pode ser um querubim, porque a medida de um côvado é de 666 milímetros. Lá, Ezequiel, capítulo 43, versículo 13. Em Ezequiel, nesse versículo, a Bíblia fala sobre o côvado bíblico, que é a soma de um côvado terrestre mais um palmo. No capítulo 40, versículo 5, também ele cita a mesma coisa. Deus fala a mesma coisa. O côvado terrestre mais um palmo equivale a um côvado bíblico. Assista no meu canal ao vídeo 666, o número da besta, mas também o número da medida de dos anjos querubins. A transfiguração do anticristo. Apocalipse capítulo 17, versículo 9, 10 e 11. Versículo 9. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Versículo 10. E também são 7 reis. 5 já caíram, e um existe, o outro não é vindo. Mas quando vier, convém
que dure um pouco tempo. Versículo 11. É a besta que era e já não é também o oitavo, e é dos 7, e vai para a perdição. Coincidência ou não, o fato é que o Vaticano se encaixa nessa profecia e que é uma preocupação para milhões de pessoas que acreditam na Bíblia Sagrada, no mundo inteiro. Vejamos por quê. O Tratado de Latrão, ou Tratado de Roma, Santa Sé, é um dos tratados lateranenses de 1929, feitos entre o Reino de Roma e a Santa Sé, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana. O Tratado de Latrão foi conduzido por Benito Mussolini e o Papa Pio XI, e foi criado, então, o Estado do Vaticano, um território soberano sob o domínio da Igreja Católica. De 11 de fevereiro de 1929 até hoje, existiram 8 papas, como veremos a seguir. Papa Pio XI, de 1929 a 1939. Papa Pio XII, de 1939 a 1958. Papa João XXIII, de 1958 a 1963. Papa Paulo VI, de 1963 a 1978. João Paulo I, de 1978 a setembro de 78. João Paulo II, de 78 a 2005. Bento XVI, de 2005 a 2013. Este renunciou. Papa Francisco, de 2013 até hoje. Com a renúncia do Papa Bento XVI, o Papa Francisco passou a ser o 7º. O latim é uma das línguas em cujo alfabeto letras possuem valores numéricos, que no caso seriam os logaritmos romanos. Todo Papa, quando toma posse no Reino do Vaticano, recebe um título nominal em latim, e o Papa João Paulo II assumiu o trono com o título de Ioannis Pavelis Papa II. E se somarmos os logaritmos romanos desse nome, dará a soma de 666. Vejamos o nome dele em latim. Ioannis Pavelis Papa II. No nome Ioannis, o I vale 1. Em nome Pavelis, o V em som de U, o V vale 5. O L vale 50. O outro V vale 5. Secundo, o C vale 100. O V vale 5. E o D vale 500. Somando estes números, dará a soma de 666. A profecia também fala de 7 montes, onde está sentada a mulher. A cidade de Roma está assentada sobre 7 montes, que são Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. O mundo inteiro está na expectativa no que acontecerá com a chegada do novo Papa, inclusive o Vaticano. Outra coisa que preocupa a todos é a marca da besta, um sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome, ou número do seu nome.
temos que confiar e perseverar em Cristo, pois a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será precedida de manifestações do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus Cristo guarde as nossas vidas e nos proteja. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. E se foi, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, pois a palavra de Deus deve ser divulgada e compartilhada por todos. Amém. Até o próximo vídeo. Um abraço e obrigado a todos.